Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, cada um no seu lar. Nós estamos bem aqui, eu e o Ale, graças a Deus, com muita saudade dos irmãos, orando para que esse tempo cesse logo. Mas, enquanto isso não acontece, estamos aqui para mais um culto online, onde eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado rica e poderosamente. E essa semana eu estava passeando pelo Facebook e eu me deparei com uma frase que a Eliana postou, a Eliana Fichernes. Eu vou ler aqui para os irmãos. Que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. E essa frase, o que me marcou nela foi a saudade da presença de Deus. Porque muitas vezes a gente deixa chegar a esse ponto, a sentirmos saudades da presença dele. Ele é um Deus que está ali 100% do nosso lado, 100% do tempo perto. Por que muitas vezes a gente foge ou coloca outras prioridades no nosso dia até o ponto de podermos sentir saudades da presença de Deus? E aquilo falou comigo durante o dia todo. E à noite, quando eu fui fazer a minha devocional, um dos textos que era daquele dia era o versículo 18 do Salmo 145, que diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Sim, irmãos, esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que está perto o tempo todo. Então isso continuou falando ao meu coração no decorrer do dia e naquela noite também. E eu senti hoje no coração, nesse final de tarde, de falar isso para você. Não espere sentir saudades de Deus. Não fique nenhum dia longe da presença do Senhor, porque Ele é um Deus que sempre está perto de nós. E se você está um pouquinho longe, se você está sentindo essa saudade, aproveite agora para iniciar esse culto adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Apesar, Deus, de estarmos longe, o Senhor, ó Deus, permite com que paremos, ó Deus, agora, todos juntos, cada um em sua casa, para prestarmos um culto ao Senhor. Que o Senhor aceite, ó Deus, a nossa adoração, que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai. E que o nosso coração, Senhor, esteja sempre disposto a te adorar, ó Deus. Que nosso coração esteja sempre disposto a estar, ó Pai, debaixo da tua presença, Pai. Que possamos, ó Deus, te buscar todos os dias, ó Deus, todos os momentos. Que não te busquemos, ó Deus, apenas na hora da dor, ó Deus, mas que possamos, ó Pai, ter no Senhor, ó Pai, o nosso abrigo, o nosso refúgio em todo o tempo, independente da situação, ó Pai. Esteja conosco, aceite o nosso culto que faremos com alegria. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. E agora nós vamos começar cantando um outro salmo. Cantai ao Senhor.
Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Graça e paz, queridos. Antes de entrarmos no nosso momento de intercessão, eu quero deixar 2 recados para você. O primeiro, hoje é o primeiro domingo do mês, o dia que nós reservamos para a generosidade. Hoje é o dia da generosidade para a nossa igreja, todo o primeiro domingo do mês. Evidentemente, como você não pode vir à igreja, nós reservamos esta semana como a Semana da Generosidade. Normalmente as pessoas que recebem cestas básicas vêm buscar neste período. No mês de julho,
nós distribuímos 16 cestas básicas, graças à sua generosidade, à sua cooperação, à sua sensibilidade. Muito obrigado por isso e saiba que é a gente que conta com a sua ajuda. Este é o momento de sermos solidários. Um segundo aviso. Mês de agosto, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor, no próximo domingo. Então, como você já deve ter se acostumado, prepare o seu cálice, o seu pão, reúna-se com a sua família e juntos nós iremos celebrar a Ceia do Senhor. Neste período de pandemia, nós estamos celebrando a ceia de 2 em 2 meses, porque a Bíblia não fala sobre periodicidade. A gente celebra conforme as nossas necessidades, conforme as nossas circunstâncias. Eu falei 2 avisos, mas vou dar um terceiro. Você sabe, muitas igrejas já estão abrindo, não é? Com todos os recursos aí necessários para segurança. Nossa igreja já adquiriu grande parte do que é necessário para a segurança, mas nós ainda estamos aguardando um tempo para vermos como as coisas ficam. Nós temos muita responsabilidade, muita seriedade e não vamos abrir de qualquer maneira, porque é a sua vida que está em jogo, a vida dos seus familiares. Ainda que a nossa igreja seja uma igreja arejada, ainda que tenhamos todos os recursos, e nós vamos, quando abrirmos, nós vamos mostrar os protocolos, as exigências da maior segurança possível, mas ainda estamos aguardando. Eu tenho um pensamento de abrirmos em setembro, que é o período em que as escolas também vão abrir, mas não há certeza sobre isso. Enquanto isso, vamos celebrando, vamos nos pastoreando online, enviando os nossos motivos, conversando pelas mídias sociais. Tá certo, meus irmãos? Então, tenha um pouquinho de paciência, porque os tempos são difíceis, tá bom? Agora nós vamos entrar nos nossos pedidos de oração, as nossas necessidades, os motivos. A Karina é nora da nossa irmã Cleusa do Gomes. Ela está aqui fazendo um agradecimento. A cirurgia da sua mãe foi um sucesso. Ela encontra-se em casa 100% recuperada. Nós oramos bastante pela mãe da Karina, estamos muito felizes e ela coloca uma frase aqui: todas as orações foram recebidas. Se você orou pela mãe da Karina, a sua oração chegou também ao trono da graça. Que bom esse testemunho da atuação de Deus nesta vida. A Sandra Rodrigues, ela pede que Deus lhe ajude nos propósitos que ela tem e pede oração pela sua mãe, que mora no Maranhão, e ela está querendo muito vir ficar um tempo com a Sandra e o Pedro, né? Eles nunca tiveram este momento, e se for da vontade de Deus, que isso ocorra. Estejamos orando pela Sandra e por esta situação, ok, irmãos? A Eliana Fichernes pede pelo seu sobrinho, o Israel. O Israel viajou para Fortaleza a trabalho, vai ficar lá por 1 mês, e que Deus esteja protegendo de todo mal o Israel. A Cristiane Carvalho pede oração por sua vida profissional e também pela vida profissional do Marcione. Que Deus esteja guardando essas vidas no seu ambiente.
A Elisa e o Sérgio pedem oração por sua sobrinha Priscila, que vai fazer mais uma cirurgia. E pede também pela saúde do Vanderlei. Vanderlei, esposo da Gorete. Também este pedido é feito pela Lucilene. A Lucilene mandou um recado hoje aqui sobre isso. Então, estejamos orando pelo Vanderlei. Ele teve, segundo notícias, ele teve um infarto leve, mas ainda está com infecção, estão tentando descobrir, continua internado e, conforme as regras atuais, ninguém pode ter acesso ao Vanderlei lá no hospital. Então, estejamos orando pelo Vanderlei, pela Gorete, que Deus esteja abençoando essas vidas. A Selma Carvalho, ela diz que faz um tempo ela pediu oração pela Dona Maria, que passaria por uma cirurgia, e também pela filha da Dona Maria, a Marlene, que Deus desse sabedoria, calma, para que ela pudesse acompanhar a mãe. Hoje, a Marlene pediu para agradecer pelas orações, pois a sua mãe passou pela cirurgia e correu tudo bem. Hoje ela teve retorno ao médico e, segundo ele, ela está curada e os exames deram negativo para câncer. Deus seja louvado. Esta é a palavra da Selma. Amém por isso. A Sônia e o José Curtinaites são imensamente gratos a Deus pelo cuidado para com sua vida, sua saúde, e pedem oração pelos amigo e irmão em Cristo, o Sampaio. Lembra, foi feito um pedido aqui recentemente. Ele fez uma cirurgia da próstata e agora está em recuperação. Oremos pela recuperação do irmão Sampaio. A Daniele Brito, e eu peço desculpa, Daniele, que você fez este pedido para quarta-feira, ele chegou a tempo, mas não foi colocado. Não foi erro meu, porque pastor não erra. Pastor comete pequenos equívocos. Mas aqui vai agora o seu motivo de oração. A Dani agradece pela vida do Adonis, ele fez uma cirurgia do intestino, lembra que foi feito esse pedido, e está se recuperando bem. Que Deus abençoe a recuperação do Adonis. E a Dani também agradece a Deus pelo cuidado e provisão para com a sua família. Hoje, nesse sábado, a Severina, nossa querida Severina, ligou para mim pedindo pelo seu vizinho, Marco Roberto. Ele foi internado no início da semana, né, recente, pois teve uma alta do hospital, chegou em casa e quando a Severina me ligou, ele estava passando muito mal, com falta de ar, aguardando um resgate para levá-lo. Então vamos estar orando pelo Marco Roberto, pela sua esposa Elaine Torrone, que não pode ter acesso à casa, veja a situação, ela não pode entrar na casa, e orar pela filha do casal também. Vamos lembrar desse pedido e orar também pela Severina, que Deus esteja guardando a Severina. E a Vanessa, que é a filha da Severina, ela pede pelo Alex. Ele está na Bahia cuidando da sua mãe. Ele foi lá para cuidar da sua mãe, que está com câncer. A situação dela é muito grave. E a Vanessa pede que oremos pelo Alex e pela sua mãe. Então, são esses os motivos que chegaram até nós, né, para este culto, e eu gostaria de continuar insistindo que você enviasse seus motivos de oração, orando uns pelos outros, em comunhão de oração, né? É uma coisa poderosa para a nossa vida, para nos dar ânimo, nos dar força, e às vezes a gente se sente tão oprimido, né, e a oração nos liberta. Você ouviu os pedidos, algum chamou a sua atenção, então nós vamos neste momento orar. Eu estou aqui na igreja,
você está aí na sua casa, com a sua família. Vamos fazer deste momento um grande momento de poder, o poder da oração em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos ao Pai por Jesus Cristo e confiando na sua graça, na sua misericórdia, e assim, com esses motivos de gratidão em mente, olha como Deus atua, quantos momentos a gente está aflito, e aí a gente ora, e Deus dá alivio ao nosso coração, Deus coloca a sua mão sobre esses pedidos, que esse seja este momento importante na nossa vida. Então, feche os seus olhos, abra seu coração, e vamos todos juntos, ore aí onde você estiver. Pai querido, que bom podermos estar contigo, que bom termos a Ti como nosso recurso, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro presente na hora da angústia, o nosso protetor, o nosso guia, a nossa força, a nossa rocha. Louvado seja o Teu nome. Pai, nós não estamos lhe informando sobre esses pedidos, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece cada pessoa que foi aqui mencionada. Ó Deus, o Senhor está com o Senhor Marco naquele hospital, com o Vanderlei naquele hospital. O Senhor esteve com os médicos nas cirurgias que foram feitas, tão bem-sucedidas. Ó Pai querido, o Senhor está com aqueles que estão se recuperando de enfermidades, aqueles que estão passando por lutas, por problemas. Pai querido, o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Pai, mais uma vez nós colocamos estes pedidos nas Tuas mãos. E Senhor, que a Tua vontade se cumpra, que o Teu poder se manifeste nessas vidas, ó Pai. Visita a Gorete, que está ali preocupada com seu marido naquele hospital. Muito obrigado, Senhor, pela vitória na família da Karina, por esta resposta de oração, e que isto fortaleça a fé da Karina, da sua mãe, e as anime para estar constantemente na Tua presença, ó Pai. Visita cada pessoa mencionada, conforme a Tua graça, conforme o Teu poder, e visita cada lar que nesta hora estão unidos em oração, em nome de Jesus. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem, todos bem aí de saúde, mais um domingo aí de quarentena que a gente se reúne aqui nos cultos online. Esses cultos têm sido uma bênção, eu sou muito grato pela vida das pessoas que participam desse ministério aí audiovisual que a pandemia criou na igreja, grato pela vida do Alê, do Rafa, que trabalham duro aí para compilar esses vídeos, para editar esses vídeos. E é por meio desses vídeos que a gente pode chegar, que a gente pode ter um pouco de comunhão, que vai ser aqui o nosso assunto dessa noite, e que a gente possa estar um pouco junto, né, nesse momento de pandemia, em que a gente está aí forçado num distanciamento social, mas sempre com a esperança de que em breve a gente vai retornar a cultuar juntos. Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, como eu disse, né? Aqui em casa, eu e a Mari, nossas famílias estão bem de saúde, graças a Deus, e esse também é o meu desejo e a minha oração para vocês. Então, se você viu o culto da última quarta-feira, se você não viu, eu recomendo que você vá e assista novamente, assista a pregação do pastor Silvio. Vocês sabem, quem assistiu, que o pastor Silvio, que nós começamos uma nova série de pregações intitulada Uma Vida com Propósitos. Essa série tem como base o livro do Rick Warren, um pastor americano,
e elas serão 6 sermões, né? O primeiro que o pastor comentou foi Vivendo para agradar a Deus, e hoje nós falaremos aqui sobre Vivendo para ser parte da família de Deus. Então, no primeiro sermão, o tópico foi adoração. Hoje eu vou falar um pouco aqui de comunhão e nós teremos mais sermões aí pela frente, como falando sobre discipulado, serviço e evangelismo. Então, que vocês possam, minha oração é que a gente possa juntos aqui tirar grande proveito dessa série de pregações. Como eu falei, né, o pastor Silvio pregou sobre o primeiro sermão da série, teve como intuito mostrar que um dos propósitos de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, é que nós devemos viver para agradá-lo, nós devemos viver para adorar ao Senhor, e o pastor discorreu sobre diferentes formas de adoração. Vendo o sermão dele na última quarta, eu lembrei bastante, logo do primeiro tópico ali do Catecismo de Westminster, que é uma das confissões da fé protestante, uma das mais tradicionais aí que existem, surgidas aí pós a Reforma Protestante, no século XVI, fala que o fim supremo, e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso fim, nós somos criados para isso, para agradar, para glorificar a Deus e para desfrutar da sua presença abençoadora. Eu lembrei disso quando eu estava vendo o pastor Silvio pregar na última quarta-feira. E um outro propósito que Deus tem para nossas vidas é que a gente viva em comunidade. Deus não nos criou para vivermos sós. O plano de Deus é que eu e você sejamos irmãos na fé, que nós estejamos juntos como igreja. Mesmo que nesses momentos esteja tão difícil para a gente se reunir, para a gente estar juntos, para a gente desfrutar da comunhão um com o outro, mas esse é um dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, que é viver em comunidade, ter comunhão com os nossos irmãos. Então, isso é o que eu pretendo falar um pouco nessa noite para vocês. Espero que o Senhor Jesus me ajude, nós vamos orar daqui a pouco, mas é abordar um pouco o que é a comunhão, o que ela não é também, quais são as marcas de uma igreja, e para isso eu vou voltar aqui num texto de Atos, ali Atos capítulo 2, que mostra a igreja surgindo e como que a gente pode seguir, tentar se ter esse exemplo de igreja como padrão para as nossas vidas. Irmãos, antes de ler o texto dessa noite, eu queria orar com vocês, peço que vocês orem por mim também, para que Deus nos conduza nessa série, para que Deus nos conduza nessa mensagem de hoje à noite e também os outros pregadores que vão falar nos próximos 4 sermões. Amém? Então vamos orar. Senhor, Pai, nós somos gratos a Ti por tudo. Obrigado por mais uma oportunidade de falar sobre a Tua palavra, de aprender de Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Jesus, fale conosco nessa noite, nos capacita a ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só deixa eu colocar aqui certinho no meu notebook, aqui o meu rascunho, o meu esboço aqui, acabou saindo aqui da tela, mas vamos lá. O trecho que eu queria ler com vocês está lá em Atos capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 47. Assim diz lá Lucas, o evangelista, que também escreveu o livro de Atos. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Um acréscimo à comunidade cristã que estava ali se formando. Versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, Atos capítulo 2, a gente lê os versículos 41 ao 47. Irmãos, esse é um texto bem querido por mim. Eu acho que eu já até cheguei a pregar ele na igreja uma vez, então até algumas coisas que eu vou falar que eu tenho certeza que eu já falei nesse meu sermão anterior, mas enfim. Acho que eu vou acabar repetindo algumas coisas, mas é um texto que eu gosto muito porque mostra como a igreja
ali estava surgindo, como a igreja estava surgindo no contexto desse contexto aqui de Atos dos Apóstolos. Atos, como eu disse, foi escrito por Lucas e ele funciona como uma segunda parte, uma segunda temporada, vamos dizer assim, do Evangelho de Lucas, né? No seu Evangelho, Lucas, aqui o evangelista, ele relatou o que Jesus fez enquanto esteve vivo, enquanto esteve no nosso meio, e em Atos ele fala o que Cristo fez depois de ressuscitar. O livro começa com Jesus tendo um diálogo já ressurreto com os seus discípulos, mas depois a gente vê como Jesus continuou operando na história da igreja por meio do seu Espírito Santo, capacitando os seus apóstolos, capacitando os seus discípulos para fundar, para firmar e para expandir a sua igreja, que é a igreja que nós temos hoje. Eu e você, nós somos parte de uma igreja, somos irmãos em Cristo, muito graças ao trabalho que foi feito por esses apóstolos e que estão ali testemunhados por Lucas no livro de Atos, né? O Senhor mesmo, ele começa aqui o livro de Atos, conversando com os discípulos e dizendo assim, né, lá em Atos 1, versículo 8, ele diz: serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E a gente vê como o Senhor Jesus, na sua soberania, foi orquestrando os fatos, foi orquestrando ali as situações, a história, para fazer com que isso acontecesse, para fazer com que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém, na Judéia, em toda a Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Fazendo aqui um breve resumo dessa parte do livro de Atos, a gente vê em Atos capítulo 2, quando desce o Espírito, os discípulos estavam em Jerusalém, é um pouco antes do que a gente leu aqui, e assim que desce o Espírito, Pedro proclama, ele prega ali e 3.000 pessoas se convertem. A gente leu aqui, então, 3.000 pessoas em Jerusalém são convertidas, cumprindo aí a primeira parte dessa profecia do próprio Senhor Jesus. E lá na frente, no livro de Atos, Atos capítulo 7, vocês devem conhecer, tem a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Ele prega com ousadia, ele é martirizado e logo depois da sua morte acontece uma grande perseguição na igreja. Uma grande perseguição. E muitos desses cristãos são espalhados por onde? São espalhados pela Judéia, pela Samaria, olha só, confirmando mais uma vez as palavras do Senhor Jesus. E uma pessoa que perseguiu a igreja foi Saulo, que depois virou Paulo. Ele se converte, tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e ele é o apóstolo dos gentios, ele é o apóstolo que vai levar aí o evangelho aos lugares mais distantes da terra. Como isso é incrível, como o Senhor Jesus, na sua soberania, ele agiu na história da sua igreja para que o evangelho fosse proclamado, para que a fé cristã fosse expandida e para que a gente hoje aqui estivesse desfrutando desse momento de estudo da palavra de Deus. Isso é incrível. Mas enfim, eu dei um rápido resumo aqui do livro de Atos, principalmente no que diz respeito a essa expansão da igreja, mas como eu disse anteriormente, o nosso assunto de hoje é comunhão, é viver em família, viver em igreja. O Rick Warren, no seu livro, que a gente está usando como base aqui para esses estudos, como o pastor sugeriu, ele vai dizer que Deus, ele criou só apenas 2 instituições na Terra. E essas 2 instituições, elas são espirituais, e é por isso que elas são tão atacadas, meu irmão. Você sabe quais são essas 2 instituições? É a família e também a igreja. Elas são atacadas, claro que há uma batalha espiritual, as bases da igreja, as bases da família vêm sendo muito atacadas por visões de mundo. Hoje é inegável dizer que existe um grande preconceito também contra os cristãos, porque nós cristãos professamos uma fé mais conservadora, podemos ser taxados de vários rótulos, mas a verdade é essa, que a família, a base da família e também da igreja, elas estão sendo atacadas. O Rick Warren, ele prossegue a falar dessas 2 instituições e ele vai dizer que a família, lógico, a família sanguínea, a família ela é biológica, a gente não escolhe, eu não escolhi ter o pai e a mãe que eu tive, graças a Deus eu tenho bons pais, louvo a Deus por isso, mas a família espiritual, essa família da qual nós pertencemos como igreja, e aqui eu não digo só a IBVA, a Igreja Batista de Vila Alpina, mas a igreja do Senhor como um todo, em todos os lugares, de todas as nações, nós pertencemos a ela porque nós cremos nas palavras do Senhor Jesus, e nós fizemos uma escolha. Nós acreditamos, nós escolhemos acreditar nisso, nós escolhemos acreditar no Senhor como nosso Salvador e nós escolhemos fazer parte dessa família.
E é nessa família que nós temos a comunhão, como eu disse no começo. E a comunhão, irmãos, é muito fácil. Eu falei lá no começo, né? O que a comunhão não é. A gente pode pensar que a comunhão é aquela conversa, aquele café depois do culto, é descer lá para o espaço de convivência e conversar, e dar risada e brincar. Isso também é uma forma de estar junto, uma forma de conviver e estar juntos como irmãos. Mas a comunhão aqui, biblicamente falando, do termo koinonia, que é um termo tão famoso, tem até um grupo cristão musical aí chamado Koinonia, ela significa algo um pouco mais profundo. Ela significa a partilha de uma vida comum em Cristo. Né? Ela é a parceria na propagação do Evangelho, é ter comunhão com Deus, é ter comunhão com os outros e até mesmo, né, compartilhar os bens materiais. Em resumo, comunhão é ter algo em comum, algo em comum. E quais são essas características que nós temos em comum como corpo de Cristo, que nos formam como igreja? Quais são essas características? O que nós temos em comum? E aí eu vou voltar para esse texto que a gente leu, o texto de Atos, que tem muita coisa para ensinar para a gente, que tem muita coisa para falar para a gente, o que é ser igreja, quais são as características bíblicas de uma igreja, o que a igreja deve fazer, como a igreja deve se reunir, o que ela deve fazer durante as suas reuniões e como ela deve testemunhar do amor de Cristo ao mundo. Então, a gente leu aqui, logo no primeiro versículo, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, como eu disse, fiz aqui um resumo no começo. Atos capítulo 2, basicamente o capítulo 1 de Atos é o Senhor falando com os seus discípulos, e o Senhor fala para que eles permaneçam em Jerusalém, até um ato de ousadia, porque ali Jerusalém era o centro da perseguição contra os discípulos, foi ali que Jesus foi crucificado. Então ele fala, permaneçam aqui, porque vocês vão receber de mim o Espírito Santo, o Espírito que o Senhor fala bastante ali, em João, capítulo 14, 15, 16, 17, ele promete o Espírito Santo. E no capítulo 2, a gente tem aquele texto tão conhecido, aquele episódio tão conhecido, que é os discípulos ali estando reunidos na festa de Pentecostes, e desce o Espírito Santo sobre eles, eles começam a falar em outras línguas, judeus vindos de várias partes do mundo, daquela região, que chegaram ali, ficaram admirados porque ouviam meros ali pescadores, pessoas sem instrução, falando fluentemente, louvando a Deus fluentemente nos seus respectivos idiomas. E Pedro, ele aproveita esse espanto, esse burburinho causado pela descida do Espírito Santo para pregar ao Senhor. Ele prega ali, faz uma proclamação, ele prega o Senhor Jesus Cristo, dizendo que as Escrituras davam testemunho dele como o Messias e como o Senhor. Pedro fala que os milagres que Cristo fazia davam testemunho de que de fato ele era o Filho de Deus, e também fala que Jesus ressuscitou. Claro, os discípulos tinham encontrado Jesus ressurreto. Essas são as palavras de Pedro, essa foi a pregação de Pedro, e essas foram as palavras que essas pessoas, esses 3.000 novos cristãos acreditaram, né? Nós lemos no versículo 41, os que acreditaram nas palavras de Pedro. Estas foram as palavras de Pedro, meu irmão. Cristo como nosso Senhor, como nosso Messias. E aqueles que fazem parte da família de Deus, eu e você, qual que é a primeira característica que nós temos em comum, em comunhão como igreja? É que nós um dia recebemos o evangelho de alguém. O Senhor Jesus usou uma pessoa, seja alguém da sua família, seja alguém, enfim, no rádio, na televisão, algum amigo de trabalho, de escola, faculdade, alguém falou com você sobre Jesus. Alguém falou, olha, vem cá, a sua vida não está muito legal, mas olha, eu posso te apresentar alguém aqui que pode transformar a sua vida, que pode te dar alegria plena, que pode te dar aí tudo que você tanto deseja, que você não consegue encontrar nesse mundo. Eu tenho alguém para te apresentar. Quem que é esse alguém? Esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, nós como membros da igreja, como membros da família de Cristo, essa é aqui, com base nesse texto, com base na minha interpretação do texto, e eu acredito que não é uma interpretação que esteja errada, mas é que nós temos isso em comum. Nós como família de Deus, nós que fazemos parte da família de Deus, somos pessoas que um dia ouviram o evangelho sendo pregado, assim como essas pessoas ouviram Pedro pregar aqui, e são pessoas que decidiram crer nisso. Nós ouvimos e falamos, opa, isso faz sentido, isso toca no meu coração, isso aqui muda, isso aqui, olha, eu nunca tinha escutado algo sobre isso, o evangelho é maravilhoso.
Você consegue se lembrar da primeira vez que você ouviu o Evangelho? Da primeira vez que você conseguiu compreender o Evangelho? É isso, né? É uma das nossas características em comum. Pessoas que ouviram o Evangelho e que fizeram uma escolha e que decidiram crer nele. Né? Assim como Pedro proclamou o Senhor Jesus naquele episódio, pós-Pentecostes, ali no dia de Pentecostes, nós também ouvimos o Evangelho ser pregado a nós pela graça do Senhor. Ele usou alguém para trazer a sua palavra e nós cremos nela. Uma segunda característica que nós temos em comum como igreja não é só pessoas que ouviram o Evangelho e que acreditaram, escolheram crer no Evangelho. São pessoas que tiveram a sua vida transformadas pelo Evangelho. Se a gente for ler aqui alguns versículos anteriores aos versículos que a gente leu aqui, por exemplo, no versículo 2:37, vai dizer o seguinte, que aquelas pessoas, aqueles judeus que escutaram a pregação de Pedro, olha só qual foi a reação deles, que curiosa essa reação. Aqui Lucas diz que as palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer diante de tudo isso que nós escutamos? Qual deve ser a nossa atitude? E Pedro responde: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós, semelhante aqui aos nossos irmãos mais velhos na fé, lá da igreja que estava iniciando, somos pessoas que ouviram o Evangelho, que resolveram crer no Evangelho, mas não só isso, o Evangelho trouxe aspectos práticos para a nossa vida. Eu digo isso, como cristão, nós devemos ser capazes de dizer, de pensar e ter muito claro na nossa mente: olha, antes de conhecer a Cristo, eu era isso. Quando eu conheci a Cristo, hoje eu sou isso. Quer dizer que eu sou uma pessoa santa, quer dizer que eu sou uma pessoa que não erra mais, que não discute no trânsito, que não perde a paciência, não quer dizer isso. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de quem eu era, eu tenho consciência de quem eu sou hoje, e tenho consciência de que o Espírito Santo, que hoje habita em mim, mediante a minha aceitação das palavras do Evangelho, me levam a ser pessoas diferentes, irmãos. Então, não existe cristão, como eu falei no começo, né? Não existe cristão que vive solitário, também não existe cristão que é da mesma forma. Eu conheci Jesus assim e não mudei nada. Acho que se você está assim, você precisa rever alguns conceitos sobre a sua fé. Então, irmãos, nós somos pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que respondem a essas palavras com mudanças de pensamento, com mudanças de postura na nossa vida. Amém? Irmãos, um terceiro ponto aqui, qual que é uma outra característica daqueles que fazem parte da família de Deus? Nós compartilhamos coisas. Claro, quando eu falo compartilhar, e esse texto fala sobre isso também, de que eles se reuniam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Sim, repartiam bens materiais, claro, nossa contribuição é importante para a vida da igreja, é importante para ajudar pessoas que dependem da igreja, para o seu sustento, pessoas que dependem da igreja nas suas obras sociais. Mas o Rick Warren, aqui no seu livro, ele vai falar que nós, como membros da família de Cristo, nós podemos compartilhar não só bens materiais, mas nós podemos compartilhar experiências, nós compartilhamos as nossas próprias casas e também nós podemos compartilhar nossos problemas. Experiências, como diz lá Provérbios 27:17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Isso é incrível, irmãos, porque nós, como membros da família de Deus, nós que vivemos em comunhão, a gente tem essa liberdade de transmitir aos outros, de compartilhar com os outros as nossas experiências, sejam experiências boas, sejam experiências negativas. Eu acho que eu falei sobre isso já em algum culto anterior, mas a gente, quando passa por algum problema, quando passa por alguma provação, Deus está trabalhando sim na nossa vida, mas Ele também pode usar essa aflição, usar essa provação pela qual a gente tem passado, para lá na frente a gente ajudar um outro irmão. Então talvez você passou por um problema X ali, e depois de 1, 2, 5 anos, um irmão da igreja chega e fala: puxa, olha só, eu estou passando por isso, não é fácil. E nada mais reconfortante para essa pessoa escutar: olha, irmão, vem cá, vamos caminhar junto, porque eu passei por isso também, e Deus agiu assim, assado, vamos orar. Não é assim, isso não é
desesperador, Deus está nessa situação com você, assim como Ele agiu na minha vida, Ele pode agir na sua vida também. Amém, irmãos? Então a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que ter na igreja esse ambiente que a gente possa confiar uns nos outros, a ponto de confessar os nossos pecados também, de confessar e abrir nosso coração em relação à experiência. E quem escuta isso deve ter a maturidade de pensar e falar, puxa, o que Deus está falando na vida dessa pessoa? O que Deus está querendo dizer para essa pessoa por meio dessa situação? E assim a gente vai se fortalecendo um ao outro, como diz aqui Provérbios, né? Assim como o ferro afia o próprio ferro, né? As pessoas aprendem as pessoas afiam umas às outras, e com isso a gente vai sendo melhor. O Rick Warren fala também e esse texto também diz isso, que nós lemos, que os cristãos compartilham as suas próprias casas. 1 Pedro fala isso lá no capítulo 4, ele diz, hospedem uns aos outros sem reclamar. O cristão deve ser hospitaleiro, deve abrir a porta da sua casa para receber os seus irmãos na fé, desfrutar também de momentos agradáveis na companhia um do outro. Eu conheço um casal da nossa igreja que já me disseram isso, já compartilharam essa experiência comigo, que eles foram para a igreja, a primeira vez que eles foram para a IBVA, eu acho que eles já eram cristãos, mas estavam buscando uma nova igreja, e quando chegaram ali, eles foram recebidos por um outro casal, que já era da nossa igreja, e esse casal foi tão gentil com eles, foi tão ali caloroso com eles, e depois do culto chamou até esses irmãos que eles tinham acabado de conhecer para ir comer uma pizza na casa deles. Olha só, acabei de conhecer essa pessoa, acabei de receber essa pessoa na igreja, já levou essa pessoa para sua casa. E esse casal que foi convidado para comer essa pizza, falou que esse foi uma das grandes coisas que fez com que eles ficassem na nossa igreja. Olha só, quão importante é isso, quão importante é você abrir a sua casa, receber as pessoas. Claro que nesse momento a gente tem que evitar isso, mas irmãos, essa pandemia vai acabar, essa pandemia não é o que vai dar o tom da nossa vida eternamente, então quando a gente poder voltar, quero muito rever amigos, rever irmãos, chamá-los para vir em casa, para a gente comer uma pizza, para a gente assistir filme, enfim, os cristãos devem abrir, compartilhar também as suas casas. Pense nisso também, a sua casa é um ambiente de adoração, a sua casa é uma extensão da igreja, e na sua casa você pode também ter momentos agradáveis, desfrutar de momentos muito bons na presença de Deus, junto com os seus irmãos. E os cristãos também, nós que fazemos parte da família de Deus, também podemos compartilhar no ambiente dessa família os nossos problemas. Paulo fala lá aos Gálatas, no capítulo 6, ajudem uns aos outros. Olha, estou com esse problema. Como eu falei nas nossas experiências, né? É você compartilhar, e às vezes também, irmãos, mesmo que um irmão não compartilhe algo com você, não confesse um pecado a você, mas se você vê que aquele irmão está fazendo alguma coisa errada, fazendo alguma coisa que não agrade a Deus, é sua responsabilidade como irmão dele na fé chegar e falar, olha, vem cá, eu ouvi isso, eu fiquei sabendo disso, eu te vi fazendo tal coisa, olha, esse não é o caminho, você precisa mudar, né? Nós precisamos de alguém para apontar também os nossos defeitos, assim como Natan fez com Davi, fala, olha, tu és o homem, Davi, né, que cometeu essa atrocidade, né, que adulterou, que matou Urias. Claro, Natan fala ali uma parábola, mas o cerne da questão era essa, Davi, é você. E Deus usou a vida de Natan para levar Davi ao arrependimento. Irmãos, aqui um último ponto que eu queria destacar do texto. Aqueles que fazem parte da família de Deus, elas dão testemunho aos de fora. A igreja precisa ser um testemunho para aqueles que não são cristãos. Aqui a gente leu no versículo 47, isso mesmo, falava que aquela igreja lá de Atos, aquela igreja que estava nascendo naquele momento, por obra do Espírito Santo de Deus, ela era uma igreja que desfrutava da simpatia de todos, aliás, da simpatia de todo o povo. Eu imagino que as pessoas que estavam ali naquela região de Jerusalém, viam aquele povo ali se reunir, um povo alegre, um povo em que não tinha distinção de classe, distinção de gênero, deveria olhar e falar, puxa, eu quero ser igual, eu quero fazer parte dessa família, eu quero ser o que esses caras são, eu quero desfrutar disso também. E é isso que a gente tem perdido um pouco hoje como igreja. Será que as pessoas olham para nós hoje? Será que as pessoas vêm aos nossos cultos? Será que as pessoas
participam, veem nossos cultos online e tem essa sensação, puxa, o que esses caras desfrutam, eu também quero ter, eu também quero fazer parte disso. Irmãos, Paulo diz lá em 2 Coríntios, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus nos fez embaixadores dele, embaixadores que comunicam qual a mensagem? Olha, se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem que a gente tem que espalhar. Nós somos embaixadores. Quando você vai para uma embaixada, você está aqui no Brasil e você vai para Brasília e você entra na embaixada, digamos, da China ou de qualquer outro país. Quando você passa por aquela porta da embaixada, você entrou num outro mundo. Você entrou ali num outro país, mesmo estando no Brasil. Ali você vai ver pessoas com outra cultura, pessoas falando em outro idioma, pessoas ouvindo músicas diferentes, pessoas usando roupas diferentes, pessoas com outros valores, enfim, outras coisas. E é assim que aqueles de fora, aqueles que não são cristãos, devem se sentir quando entrarem na nossa igreja, em qualquer igreja cristã espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Puxa, aqui é um lugar diferente, aqui é um lugar que tem respeito, aqui é um lugar que tem comunhão, que tem amor, aqui eu me senti abraçado. Deve ser assim. Uma vez eu fui, eu e a Mara, a gente foi num arraiá, numa festa julina ou junina, não lembro, de uma outra igreja. E eu estava ali assim, eu estava na barraca ali para pegar a comida, o salgado, o lanche, e aí um casal, ele pegou e furou a fila, entrou na minha frente. Eu pensei, puxa vida, na igreja a pessoa fazendo isso. Mas logo na sequência a pessoa olhou para trás e falou, puxa, desculpa, irmão, olha, eu nem me conhecia. Falou, desculpa, eu acabei aqui, não, passa na minha frente, por favor. Tal. E foi uma conversa amigável. Né? Olha só, é um ambiente diferente, um ambiente onde pessoas se comportam de forma diferente. Imagina se isso tivesse acontecido no metrô, por exemplo, na fila do cinema, na fila do banco. Aquilo poderia gerar uma confusão. Né? Talvez aquela pessoa quisesse realmente furar a fila, entrar na sua frente, mas não foi isso que aconteceu lá na igreja. Né? Então, nós devemos ser um testemunho para aqueles que são de fora, e essa também é uma característica que nós temos em comum. Né? Nós temos que dar esse testemunho àqueles que são de fora. Irmãos, como eu falei lá atrás, a família biológica ela tem a ver com sangue. Né? O seu pai, a sua mãe, ele tem ali, não sei se eu mesmo, não sou biólogo, não sou médico, não sei se tem o mesmo tipo sanguíneo que você, talvez não, mas tem características semelhantes ali no seu gene, no seu DNA. Então, a família biológica tem a ver com o sangue. E a família espiritual também tem a ver com o sangue. Também tem a ver com o sangue, porque o sangue de Cristo foi derramado por todos os homens. Essa família, ela é universal. Ela é universal. Os cristãos, eles estão espalhados pelo mundo todo. Cristãos de diferentes raças, de diferentes culturas. E ela é universal por quê, irmãos? Porque Cristo derramou o seu sangue por todos os homens. E todos os homens, eles têm a mesma condição e também a mesma necessidade. Isso no mundo inteiro. Qual que é a nossa condição? Condição de pecadores, condição de pessoas que não conseguem por si só agradar a Deus. Assim como o pastor pregou no primeiro sermão, nós não, pelas nossas forças, nossos esforços, nós não conseguimos agradar a Deus. Nós estamos em estado de pecado. E qual que é a nossa necessidade? Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador, Cristo, ele derramou o seu sangue por nós, e por meio desse sangue, por meio do sacrifício dele na cruz, ele gerou essa família espiritual universal, atemporal, da qual nós fazemos parte. É o que diz lá Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Paulo fala também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23, porque vocês, nós, fomos comprados por Cristo e por um alto preço, pelo preço da sua morte, pelo preço do seu sacrifício. E lá em João, capítulo 11, versículos 51 e 52, diz assim, Caifás, na época, né, Caifás ele era o sumo sacerdote, e após Jesus ressuscitar a Lázaro, os mestres da lei ficam enfurecidos e começam a buscar uma forma efetiva, de fato, ali para prender o Senhor Jesus e para levá-lo ao seu destino final. E Caifás fala assim, ele fala que não é bom que um homem morra
em vez de toda a nação, eles queriam sacrificar. Qual era a lógica de Caifás? É melhor que Cristo morra, Jesus morra, do que ele gerar uma revolução aqui e os romanos virem e acabarem com todo mundo. Então vamos fazer uma troca simples, um em troca de 1 milhão, enfim. E João fala o seguinte sobre Caifás. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados por todo o mundo, para reuni-los num só povo. Então, irmãos, nós como cristãos, nós temos que ter essa consciência de que a gente faz parte de uma família espiritual, uma família que foi gerada, uma família que tem a ver com o sangue, mas o sangue de Cristo. Que como família nós devemos viver em comunhão. O que é comunhão? É ter coisas em comum, e é isso que nós temos em comum. Somos pessoas que sabem da nossa condição, sabemos quem nós somos, sabemos os nossos pecados, nós sabemos quem é o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus. Nós ouvimos o Evangelho uma vez, nós decidimos aceitar essa palavra para as nossas vidas. Nós somos pessoas em constante transformação, pessoas que respeitam uns aos outros, pessoas que ajudam uns aos outros a crescerem na fé e pessoas que juntas, unidas, dão testemunho aos de fora. Essas são as características da igreja, essas são as características da comunhão. Nós temos que ter essa convicção em nós. Comunhão, como eu disse, não é apenas tomar o cafezinho, comer o lanche, o pastel lá no espaço de convivência. Isso faz parte também. Mas comunhão tem a ver com algo um pouco mais profundo, que são essas verdades que o texto de Atos ajudou a iluminar para a gente. Então eu queria te perguntar, diante disso que eu falei aqui, como você vê a igreja? Como você vê a igreja? Para você, o que é a igreja? Você vê a igreja como um clube, é um bom restaurante, um mercado, um hotel, que você frequenta quando você tem necessidade ou quando te der na telha? Ah, estou mal aqui, poxa, estou desempregado, acho que eu vou para a igreja. E aí você consegue um emprego, você nunca mais vai para a igreja. Ou você vai para a igreja só para se sentir em paz com você mesmo. Puxa, essa semana eu fui para a igreja. Essa semana eu vi o culto, essa semana vai ser uma bênção na minha vida porque eu fui para a igreja. Como um ato mecânico, um ato ali sem que você pense muito bem naquilo que você está fazendo. Ou você vê a igreja como um lugar especial, um lugar nobre, um lugar sagrado, dado por Deus para preservar o mundo. É isso que o Rick Warren fala no seu livro. Nós somos ali o último ponto de resistência, irmãos. Né? A igreja, o evangelho, a família, são instituições que vêm sendo atacadas em diversas esferas, seja a esfera política, na mídia, até no esporte, na arte, na cultura. O evangelho tem sido atacado e nós somos o último ponto de resistência. Quem assistiu aquele filme 300 vai se lembrar daquilo, mas eu gosto de filme de guerra, filme de batalha, vai se lembrar disso, que, aliás, se você não assistiu, assista, que é muito legal, é um filmaço. Ali, os gregos os espartanos estavam sob o ataque dos persas, e eles eram ali os últimos resistentes. Se eles perdessem aquela batalha, talvez todo o império deles seria devastado. Eles vão lá, fazem uma estratégia muito boa, porque só tinham 300 soldados, daí que vem o nome do filme, e vão lutar contra um exército de milhões. E eles se postam ali numa brecha, num desfiladeiro. Porque eles pensam, ali não tem vantagem numérica. Quem vier aqui vai ter que ser filtrado, então a gente vai batalhar sempre um contra um. E ali eles ganham aquela batalha. Ou pegando aqui uma metáfora de guerra também, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, ao começar a lutar contra os nazistas no ano de 1940, o Churchill ele fala assim, né, o discurso dele, eu vou ler aqui um trecho: muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair diante do domínio nazista, nós lutaremos. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas e também no ar. Nunca nos renderemos, nunca nos renderemos. Irmãos, o evangelho ele vem sendo atacado em diversas frentes e cabe a nós como igreja lutar em várias frentes também para protegê-lo, porque essa é a mensagem mais importante que nós temos na humanidade.
É a mensagem de que Cristo morreu por todos, um homem por todos, e que por meio dele nós somos salvos, Então nós como igreja, nós somos aí o último ponto de resistência para preservar o mundo. Então que você possa ver a igreja dessa forma. E como que a gente pode ser igreja nessa época de pandemia, né? Onde a gente não pode, onde aqui comunhão tem tanto essa noção de estar junto, de partilhar, de conversar. Como nós podemos ser assim na pandemia? Olha, ore pelas pessoas, pegue ali o momento do culto onde tem a intercessão, tem algum pedido que te chamou a atenção, anota esse pedido, ora por aquela pessoa durante aquela semana. Não deixe, né, de participar dos cultos, mesmo que os cultos sejam online, como diz lá o autor de Hebreus, né, não deixemos de nos reunir como igreja, então participe dos cultos, que você possa ligar para alguém. Essa semana você ligou para alguém da igreja, você mandou mensagem de WhatsApp. A gente tem a tecnologia tanto que trabalha tanto a nosso favor, a gente pouco usa isso a favor do reino de Deus. Olha, irmão, fique sabendo que você está doente, você precisa de alguma coisa, procure saber se as pessoas estão necessitadas, se estão precisando de uma carona para ir ao médico, de um remédio, ou se só precisam de alguém para conversar. Essas são formas que a gente pode preservar a comunhão e de sermos igreja também na pandemia. Irmão, outro ponto que eu queria destacar para você, como aplicação de tudo isso que a gente estudou e leu. Se você está cultuando online agora, né, e você está sozinho, eu quero que você se lembre de que essa é uma situação passageira. Tem muito cristão que pensa assim, não, hoje a gente tem a internet, nós temos a TV, a gente pode ver cultos online, eu posso ser igreja sozinho. Isso é uma aberração, isso não existe. Né? O texto aqui de Atos que a gente leu fala que o Senhor, à medida que ia salvando o povo, acrescentava esse povo à sua família. Então é quase que uma coisa segue a outra. Nós somos salvos, nós cremos, o Espírito Santo nos conduz para fazer parte de uma família, para fazer parte de uma comunidade, porque é nessa comunidade que a gente vai fazendo aqui um ensaio, porque nós desfrutaremos da vida eterna juntos. Nós não teremos a vida eterna ali sozinhos, né? Cada um vai ter sua cabine isolada, não. Né? O Senhor nos criou Deus fez o homem para ser um animal que vive em comunhão, que vive em comunidade. E nós, como igreja, fazendo parte da igreja de Cristo, nós estamos ensaiando aqui, como Elbi costuma dizer, que às vezes o momento de louvor é um ensaio, para quando na eternidade nós formos ali louvar e adorar ao Senhor, a vida em igreja também é um ensaio para a nossa vida em comunidade na eternidade. Então, se passa pela sua cabeça isso, você que está me assistindo e que pensa, puxa, olha, genial essa ideia de culto online, show de bola, é isso, não quero mais ser parte de igreja. Não é isso que Deus tem para a sua vida. E se você, irmão, se você, minha irmã, talvez aí esteja assistindo esse culto, alguém te enviou o link, e você ouviu o que eu falei aqui, o Espírito Santo tocou no seu coração, talvez você não faça parte de uma igreja, talvez seja esse o primeiro culto que você tenha assistido. Eu quero te fazer uma pergunta, você deseja fazer parte da família de Deus? Olha, eu posso te dizer que é uma coisa maravilhosa, né? Quando Jesus te chama, Ele te chama para você abdicar de certas coisas, para você abandonar coisas que na sua vida são mais importantes do que Ele quer a sua vida por inteiro. Ele quer o seu coração. Mas a recompensa também é muito maravilhosa, né? O Senhor Jesus fala ali para os seus discípulos, no capítulo 10 de Marcos, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e na era futura, a vida eterna. Quando a gente decide fazer parte da família de Deus, a gente ganha já, aqui nessa vida, irmãos, mães espirituais, pais espirituais, enfim, casas, né, como eu falei, casas que a gente pode compartilhar uns com os outros. Isso é o que a gente recebe aqui. Mas na vida eterna, aliás, na era futura, como diz Jesus, nós teremos a vida eterna. Então, se você deseja, você que está me assistindo, puxa, eu quero fazer parte dessa família, eu quero ser alguém que pode ser chamado de cristão, alguém que quero ter irmãos em Cristo, que você ore nessa noite, falando, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti,
reconheço que sou pecador e que a minha salvação só está no Senhor e só pode ser alcançada por meio do teu Filho amado. Amém, irmãos? Essas são as características da comunhão e que a gente possa valorizar isso, que é fazer parte dessa família e que a gente possa levar outras pessoas a terem também o mesmo desejo. Fiquem com Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz.
Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.